Pegar o meu bichinho aqui. Eu não sou muito familiar com isso aqui. Sou tecnológico que nem o pastor Paulo, mas enfim. Irmãos, gostaria que você ficasse agora um minutinho pensando naquilo que Deus tem para você. Amém? A pergunta que eu faço é: o que você quer de Deus? E o que você acha que Deus quer de você? Normalmente a gente vem na igreja e passa um tempo grande na igreja. E muitas vezes a gente fica pensando, por que tantas coisas acontecem, mesmo eu frequentando? Por que que às vezes a minha vida parece que fica empacada? E Deus me levou essa semana para um texto na palavra. Vocês podem abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Paulo, na segunda viagem missionária que ele faz, depois de passar Tessalônica, em Bereia, ele chega a Atenas. E hoje Paulo vai nos ensinar alguma coisa. Mas antes, eu gostaria que você colocasse a mão na sua mente. Coloque a mão na sua mente e diga assim: em nome de Jesus, a minha mente está cativa à palavra do Senhor. Eu rejeito toda seta contrária, eu rejeito toda seta maligna e declaro mente aberta para a palavra do meu Deus, Senhor meu, Redentor meu. Amém. Amém. O maior campo de batalha do cristão não está em casa, não está com a família, não está com o vizinho. Apesar da palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. E eu quero fazer uma colocação, sim, é contra a carne, sim. Por quê? Porque às vezes a minha carne quer ser elevada, aonde Deus é diminuído. E muitas vezes nós estamos na carne, até para ouvir a palavra de Deus, até para se dizer cristão, se comportar como cristão. Talvez essa pregação hoje vai te incomodar um pouquinho, assim como Deus me incomodou. E aquilo que a Paula falou, antes da gente falar alguma coisa, a gente apanha muito em casa, apanha muito nas madrugadas. E ontem mesmo, eu estava de madrugada orando, até as 3 da manhã. E eu não conseguia outra coisa senão pedir perdão a Deus. Sabe que você chorar compulsivamente pedindo perdão a Deus? Porque o texto que ele me trouxe é um texto que há mais de 30 anos eu preguei pela primeira vez. E é um texto que mexe comigo até hoje. Quando Paulo chega em Atenas, ele vê uma tremenda idolatria. E ele entra no Areópago. E lá no Areópago, ele vê um altar colocado ao Deus desconhecido. Está em Atos, no capítulo 17. Por favor, abram sua palavra, eu vou fazer a leitura.
E a minha oração, Senhor, é para que o teu Santo Espírito abra o nosso coração agora para receber desse maná do alto, que é a tua palavra. O alimento que nos dá condições de enfrentarmos esse mundo que jaz no maligno. Em Atos, no capítulo 17, depois de Tessalônica e Bereia, em Bereia, Paulo tem assim uma surpresa muito grande, porque quando Paulo pregava aos bereanos, os bereanos confirmavam tudo da palavra se o que ele estava falando era verdade. Se o que ele estava falando de fato era aquilo que vinha de Deus. Aí Paulo é levado a Atenas. Eu diria que não pelos amigos, mas pelo próprio Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que levou Jesus a ser tentado no deserto. O mesmo Espírito Santo que te batiza com fogo. Que fala ao seu coração, que faz morada em você. Que te chama de templo do Senhor. Sabendo de que Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, e Jesus falava de contínuo isso, eu e o Pai somos um. Então o que falta para nós é essa compreensão espiritual que Paulo vai dar aos atenienses. E hoje eu me faço uma pessoa muito feliz para estar compartilhando essa palavra, mas estar vivendo essa palavra. Porque é essa palavra que me mantém firme, sólido, que me faz caminhar pelas ruas, que me faz caminhar nesse mundo, que me faz trabalhar e o maligno não me toca. Então, como Paulo fica indignado ao chegar em Atenas, entrando no Areópago, ele vê tantos altares, tantas construções, tanta filosofia, os estoicos, os epicureus discutindo, e não estavam discutindo bobagem, estavam discutindo coisas boas, como ser feliz, por exemplo. Então eu quero falar algumas coisas aqui e chamar a sua atenção, não da forma pejorativa, mas a atenção real, olhar para esse Deus. E lá atrás Paulo mencionou aos filósofos gregos. Ele chamou a atenção e falou assim: escuta, esse altar do Deus desconhecido que vocês estão colocando aqui é o Deus que eu conheço, e conheço muito. Por que nós não batemos no peito e dizemos: eu conheço esse Deus? Eu estava me segurando para não chorar, como tenho chorado nas madrugadas, e pedi perdão a Deus e falei: Deus, me perdoe. Porque muitas vezes eu digo que sou de Jesus, que eu sou crente. Baseado em quê? Em quê? Será que nós nos esquecemos? Por que o Espírito Santo deixou Sansão? Será que nós nos esquecemos? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Meu Deus, será que nós esquecemos dos nossos irmãos que foram feitos atração no Coliseu Romano, sendo entregues aos leões, sendo devorados, só por não negar Jesus? Eita, esse é barulho do alto. Porque, irmãos, às vezes, nós dizemos conhecer Deus, mas às vezes o nosso altar tem um Deus desconhecido. Vou fazer a leitura da palavra. E eu peço, Espírito Santo, que a minha emoção não me leve
aonde o Senhor não quer. Mas que o Senhor fale com todos nós nessa noite. Que nós saímos daqui, Senhor, de modo diferente como entramos. Que sejamos transformados, Senhor. Porque não adianta eu dizer, Senhor, que eu sou muito mais do que vencedor, quando eu não sei o que é vencer. Quem quer vencer aqui? Então Paulo vai ensinar onde nós vamos começar a vencer. Quem quer a resposta de Deus? Todos nós, né? Quem espera um favor de Deus? Esse favor, chamado de bênção, conhecido muito pelos crentes. Quantas vezes a gente fala, eu quero a bênção de Deus. Mas o que é a bênção de Deus? Nada mais do que a benfeitoria, ou seja, o favor de Deus, a ajuda de Deus. Ah, Espírito Santo, faz isso. Faz isso com nós, faz. Fique à vontade, Espírito. O Senhor tem um lugar aqui nessa igreja. É o altar que nós te entregamos nessa noite, o nosso coração. Mas, em Mateus, capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a... Eu quero ver Deus agora, eu não quero ir para o céu para ver Deus. Quero ver Deus agora na minha vida. E você? Hein? Então diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 17. Vamos ao versículo 16 em diante. E diz assim. Aleluia. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, os amigos, o seu espírito se comovia em si mesmo, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça, com os que se apresentavam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Olha só, irmão, contendiam. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? Paroleiro é contador de história, mentiroso. O que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Olha que interessante. Para o mundo, irmãos, nós pregamos um Deus estranho. Porque lhes anunciava Jesus Cristo e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que doutrina é essa de que você fala? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois,
e vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Até aqui. Amém? Então, Paulo, impactado pela a idolatria, ele chega ali, ele se ocupa com aquilo que ele viu. Primeiro, ele ficou incomodado com toda a idolatria. Segundo, ele vê um altar ao Deus desconhecido. Terceiro, sendo filósofos e culturalmente, Paulo se aproveitou daquele altar ao Deus desconhecido para trazer um Deus conhecido. Para mostrar àqueles homens o Deus desconhecido. Sabe, queridos, a igreja, ela não é um mero salão onde se reúnem pessoas para cantar louvores, fazer orações e simplesmente vir aqui quando querem, na hora que querem. Na verdade, a igreja, esse cenáculo local, serve para que as igrejas, cada um de nós diga assim: eu sou uma igreja, ok? Elas se reúnem para entender o que o Espírito Santo quer lhes dizer aqui naquele dia. Então veja bem, quando eu estou aqui na igreja, eu ouço o testemunho de um, o choro de outro, a tristeza do outro e alguma coisa, e tudo isso vai edificando a minha fé. Não é simplesmente um lugar para a gente chegar aqui, cantar louvores, falar aleluia, glória a Deus, porque tudo isso é vazio. Não. Tem que ser muito mais do que isso. Eu tenho que empenhar meu coração no momento que eu estou aqui para tornar esse Deus conhecido. Sabe por quê? Quanto mais eu conhecê-lo, mais a minha vida vai ser abundante. Quanto menos eu conhecê-lo, mais complicada fica a minha vida. Por quê? Porque tendo conhecimento da palavra de Deus e não honrando a Deus, nos tornamos o pior de todos os homens. Eu ouvi aqui nos cânticos, eu ouvi aqui nas pessoas que falaram, abre o nosso coração, Espírito Santo. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Paulo, impactado com a idolatria, a cidade estava cheia de ídolos, isso indignava Paulo. Talvez, irmãos, você anda pela cidade de Itatiba, você fica indignado com muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço é: indignado fica, indignado volta, mas não faz nada. Porque nos falta coragem de Paulo, de enfrentar. E olha o que a palavra diz, que o negócio lá não estava fácil, não. O negócio ali estava bravo. Os caras contendiam com Paulo. Fora os filósofos gregos, tinham também os judeus. E também filosofavam na Bíblia, naquele local. Então, no Areópago, você sabe o que é Areópago, irmãos? Vem de areios, é do grego, tá? Mais pagos, que é pagão. Significa uma colina pagã. Então, Areópago, e é interessante, pastor, porque eles, tendo o significado disso, nós somos uma coluna ou uma colina pagã. Eles aceitavam muito bem isso. Então Paulo ficava indignado com isso. Mas Paulo usou então a cultura deles para dizer a eles quem era Deus. Então, quando ele foi indagado, que doutrina é essa que você está trazendo para nós, Paulo? Talvez você venha na igreja aqui querendo escutar uma palavra de Deus. Mas dependendo de quem prega,
Talvez você encare que não é de Deus ou é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos mutáveis, nós mudamos muito. O nosso ânimo muda muito. O nosso coração vive querendo buscar coisas nas coisas palpáveis, nas coisas que a gente vê. Por exemplo, quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra e não estamos de olho vidrado aonde está vindo a palavra e estamos concentrados naquilo que Deus está falando? Por que não somos bereanos nessa hora? Vou escutar o que eu estou ouvindo e vou ver se isso serve para mim e se está vindo da Bíblia. E se está vindo da Bíblia, meu irmão, é do alto que está te sendo concedido. E se Deus está falando com você, é para transformar a sua vida. E se Deus está falando com você, é porque Ele quer te ver bem. Ele não quer te ver sofrendo. Ele não quer que você sofra para ter as coisas ou para fazer as coisas. A palavra de Deus diz que as bênçãos vão correr atrás dos crentes. E eu não vejo bênção correndo atrás de crente. Eu vejo crente correndo atrás de bênção. Por que que nós invertemos isso? Porque ainda nós temos no nosso altar um Deus desconhecido. Porque quando nós conhecemos Deus de fato, as coisas que estão na Bíblia, elas acontecem na minha vida. A palavra de Deus diz assim: você, antes de as palavras chegarem na tua boca, eu já vi o que você estava desejando, o que você queria. É por isso que a bênção corre atrás, porque Deus é primeiro em fazer coisas acontecerem na sua vida. Você não precisa pedir, mas normalmente nós dobramos os nossos joelhos e ficamos pedindo, e pedindo, e pedindo. Pedindo para quê? Por nosso favor. Pedimos para nós. Quantos aqui oram pelos irmãos da igreja? Se falta alguém aqui no banco, quantos de nós liga para ele? Fala, irmão, senti sua falta. Queria ter você do meu lado. Quantos de nós falamos a paz do Senhor? Muito vazio. Quando na verdade, o abraço sincero, uma palavra sincera, falar assim, eu te amo em Cristo é muito fácil. Agora falar eu te amo porque Cristo me transformou, diferente. A gente vem para a igreja e sai da igreja e continua a nossa vida como se o outro não existisse. E Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aonde fica esse versículo? É um versículo pior? Ama teu Deus sobre todas as coisas. Irmãos, aí eu faço a pergunta. Qual o tipo de idolatria que nós estamos formando no nosso coração? O que está interrompendo a nossa comunhão com Deus? Epícuros, ele nasceu antes de Cristo, no ano 360. E a filosofia dele, sabe qual que era? Viver bem. Conquistar a vida. Então você vê que ele tinha uma filosofia boa, não tinha? Será que não é a mesma coisa que nós buscamos aqui na igreja, viver bem? Só que tem uma diferença. Uma coisa é acreditar no Epícoro, outra coisa é acreditar no Senhor. Outra coisa é você se fiar numa filosofia, outra coisa é você se fiar na palavra de Deus. Porque a filosofia é vazia, mas a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a diferença entre o filósofo e Deus. Está cheio de filósofo falando um monte de coisa aí. Mas não tem nada, não tem fundamento, é tudo vazio. Eles até falam coisas boas. Até falam coisas boas. E está cheio de gente que está te rodeando falando coisas boas para você. Mas a única pessoa que fala a verdade
Deus. Você sabe, irmãos, às vezes a gente confunde muitas coisas. A gente acha que a Bíblia que nós temos na mão é para conhecer Deus. Lê do engano. A Bíblia é para mostrar o que nós somos diante dele. Para conhecer a gente. Por que ela fala, não andeis ansiosos? Ele está falando dele? Ele está falando de quem? Quando ele fala, não temas, ele está falando dele? Falando para nós, não é? Ser forte. Ele está falando dele? E nós? Ser corajoso. Por que o diabo nos assusta? Se ele já foi vencido na cruz. Essa palavra, diabo, nem deveria existir no nosso vocabulário. Porque ele não é problema nosso, é de Deus, já foi vencido. E a ele cabe o que Deus preparou para ele. E a nós cabe o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que nem o nosso olho, nem o nosso coração alcança aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós nos dizemos eternos, mas vivemos como se fosse morrer amanhã sem receber nada de Deus. E por que nós somos assim, irmãos? Por que nós insistimos? Nós carregamos a Bíblia. Nós entendemos o que está escrito aqui, mas nos falta uma compreensão mais espiritual. Deixa eu tentar explicar para você uma coisa. Quando você nasceu, antes mesmo de você ser formado, Deus disse, no ventre da tua mãe eu te conheci. E antes que você fosse formado, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Por que você está se fazendo dono de si mesmo? Hã? Você quer a resposta de Deus? Uma palavra. O Espírito Santo está falando com você aqui. Aonde está a tua mente agora? Deus sabe. Sabe de uma coisa? Nós temos um grande problema. A gente vem para a igreja com uma carrocinha cheia de problemas. Aí nós entramos aqui, a gente deixa a carrocinha cheia de problemas lá fora. Aí quando a gente sai, pega a carrocinha com os problemas e leva para casa de volta. Irmãos, eu posso falar para você que é real. Você não precisa pedir. Eu tenho provado isso de Deus, que às vezes eu penso uma coisa e Deus faz e realiza para mim. Eu vou lá e bato no peito. Eu não sou digno disso, Pai. Mas também não quero compreender por que o Senhor fez. Aonde o Senhor achou ocasião de fazer isso para mim? Quando nós começamos a nossa vida cristã, nós começamos a criar altares. E esses altares, eles vão transformando a nossa vida. Primeiro altar. Deus, eu sou importante para o Senhor. Esse é o primeiro altar de adoração. A gente se adora mais do que adora a Deus. E Deus tem que responder, Deus tem que fazer, Deus tem que estar presente no culto, Deus tem que derramar o Espírito Santo dele. A palavra de Deus diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo te convenceu do amor, da justiça e do pecado. Se você se arrependeu e confessou Jesus como teu Senhor,
Não foi porque você é bonzinho, porque você achou legal, ou porque alguém te deu uma palavra. Não, foi porque o Espírito Santo estava interessado em você. Que Deus está interessado na nossa salvação é fato. Mas transformar Deus num servo, olha, o Espírito Santo não é um botãozinho que a gente aciona quando a gente precisa, não. O Espírito Santo não é um acessório que a gente usa para a gente conquistar as nossas coisas, os nossos anseios, os nossos sonhos. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus. E Ele habita em você. Se é que você permite que Ele habite em você. Eu escuto muita gente falando assim, eu não consigo me livrar desse vício, eu não consigo me livrar desse pecado, vira e mexe eu caio no pecado. Sabe por quê, irmãos? Essa pessoa fala isso porque ele vive num altar desconhecido, de um Deus desconhecido. Porque se Deus for conhecido, tudo eu posso porque Ele me fortalece. O discurso lá no Areópago, Paulo começa com uma referência cultural. Mas, no entanto, Paulo, ele queria atingir um alvo. Era a mente. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior campo de batalha do cristão está na mente. A Bíblia diz que os demônios estão ao derredor, mas eles não podem fazer ninho na sua cabeça. Porque se eles fizerem ninho na sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Os demônios te cegam diante de Deus. E eles jogam pensamentos, sofismas. Seriam a mesma coisa que esses pássaros colocarem ovos. Que um dia vão eclodir e vão trazer para você alguns pensamentos que não são seu. Você sabe o que é um sofisma? É um pensamento na primeira pessoa do singular, que você não teve, foi jogado na sua mente, mas você pensa como se fosse seu. Você adquiria aquele pensamento como se fosse seu, e não foi, foi o maligno que te trouxe. Por exemplo, eu sou fraco. Vem de Deus isso? Se a Bíblia fala ser forte e corajoso, não temas porque eu sou contigo. Deus não ouve a minha oração. Vem de Deus isso? Isso é você que está pensando, né? Como se fosse pensamento. Não, porque eu não consigo. O que você não consegue? Para nós, às vezes pode ser até impossível, mas Ele é o Deus do impossível. Ele consegue. Mas eu quero fazer uma breve exposição agora, rapidinho, daquilo que aconteceu aquele dia em Atenas, no Areópago. Será que nós nos transformamos um pouquinho em epícuros ou do que cristãos? Será que nós estamos filosofando em cima da Bíblia? Será que nós estamos repetindo versículos vazios, sem efeito, que não causam nada na nossa vida? Como pode um versículo bíblico não causar alguma coisa na sua vida? Se ele vem de Deus, se a palavra foi entregue, se Deus provou para você, será que Deus provou para você? Irmãos, é batalha espiritual mesmo. É batalha espiritual mesmo. Satanás, você está repreendido na vida dessas crianças. É batalha espiritual, sabe por quê? Porque Deus está mexendo com a nossa mente, com o nosso coração. Dá sono, vem a distração, pessoas levantam, vão no banheiro. É assim que funciona. Porque Satanás, ele sabe
que se ele conseguir batalhar na sua mente, o seu coração só vai ter confusão. Nós vivemos às vezes como crentes, tão descrentes, tão descrentes. Epícuros valorizava a amizade, a liberdade, a reflexão filosófica. Isso é Epícuros, é aquele filósofo grego. Olha que bacana, ele valorizava a amizade, ele valorizava a liberdade. Olha que interessante, João 8,3 diz, ok, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Epícuros falava a mesma coisa, ele valorizava a verdade. Ele valorizava, aliás, João 8,32, desculpe. Ele valorizava a amizade e a liberdade e a reflexão filosófica, com chaves para uma vida feliz. Isso é um filósofo grego. Agora vamos pensar em Deus, o que Deus valoriza? A ponto dele enviar Jesus morrer por você. O que ele valoriza? Qual o valor que você tem? A ponto dele se esvaziar da glória, passar um tempo com os homens, anunciar o reino de Deus, morrer, ressuscitar, ascender aos céus e nos mandar o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Esse trabalho todo de Deus foi porque ele não está interessado em nós e está deixando a gente conduzir a nossa vida de qualquer jeito. Como se a palavra não existisse, o próprio Deus anula a sua palavra. Será isso ou será que nós estamos conduzindo a Bíblia muito filosoficamente? Será que nós não estamos filosofando na Bíblia? Será que os nossos versículos citados, isolados, de qualquer forma, não estão dando uma impressão de que Deus é com a gente, mas na verdade nós estamos deixando Deus mais desconhecido ainda? Porque se toda frase da Bíblia tiver efeito, quem não quer procurar? Não tem o que a gente pedir. Sabe, examine-se o homem a si mesmo. Não é isso que a gente faz na ceia? Examine-se o homem a si mesmo. O que a palavra chama na consciência? Você tem que olhar para dentro de você. Não olha para o lado, não. Não olha para o seu irmão, não. O que ele está fazendo, o que ele deixa de fazer é problema de Deus, não é seu. Deus não te deu por juiz nessa terra. Ele quer você santo, separado. Ele quer você vivo na palavra. Ele quer você vitorioso. Ele quer que você seja maduro, que você alcance uma maturidade espiritual a ponto de não depender de ninguém, somente dele. Depender de Deus é a coisa mais fabulosa que tem. Às vezes as pessoas não acreditam que elas vão conseguir. Tanto sofisma que ela recebe e tanta batalha que ela sofre. Às vezes, irmãos, você vai ler a palavra, te dá sono. Você não consegue ver um versículo cheio. Aí você vai orar, as palavras não vêm, você não consegue conversar com Deus. Você não consegue dizer para Ele o que está acontecendo dentro de você. Apesar de que Ele nem precisaria, porque Ele te conhece. Mas Ele quer que você fale do que você precisa. Ele quer a sinceridade da sua mente, do seu coração. Ele quer olhar para você e ver você assim: Pai, eu sou pecador, eu sou difícil. Cara,
difícil demais, mas Pai, me ajuda, porque sem o Senhor eu não sou nada, não consigo nada, eu não posso nada. Essa dependência faz com que você se aproxime de Deus, tenha mais comunhão com Ele. Deus não quer ser adorado da forma pejorativa como nós pensamos. Deus não quer que você se curve diante dEle. Ele quer que o seu coração se curve diante dEle. É diferente. Por isso que nós vivemos uma vida diante de um altar de um Deus desconhecido. Reflita sobre sua vida cristã. Será que nós não estamos buscando mais as amizades da igreja do que o próprio Deus? Será que nós não estamos buscando mais o respeito das pessoas do que o amor de Deus? Será que nós não estamos buscando uma palavra de alguém para trazer um conforto quando Deus está pronto a falar com você? Por que às vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque o nosso lixo na mente aqui, está fazendo barulho. Às vezes uma palavra contrária se torna tão forte para você, mais forte do que a palavra de Deus. Irmãos, eu estou falando de nós, eu estou falando da nossa condição humana. Será que não queremos liberdade através de uma reflexão filosófica através da Bíblia? Será que nós não entendemos ainda a liberdade com que Cristo nos libertou? Entenda isso. Você não precisou derramar sangue. Ele derramou sangue por você. E ainda que o diabo fale para você que você não tem valor, pense em cada gota de sangue que Jesus derramou por você. Por que é tão difícil para a gente entender o amor de Deus na nossa vida? Por que a gente entra na igreja vazio e volta vazio para casa? Por que a gente não tem alegria no coração, sorriso no rosto, em saber que Deus, a tua graça me basta? Esse mesmo Paulo que ficou indignado no Areópago, foi o mesmo Paulo que chegou para ele e falou assim: eu tenho um espinho na carne, está doendo. E ouviu de Jesus: Paulo, a minha graça te basta, você não precisa mais nada do que isso. Esse espinho não é nada. Logo o céu e a terra passarão, mas a minha palavra em você tem que permanecer, Paulo. É ela que vai te sustentar. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não são versículos isolados, são versículos importantíssimos para a gente entender o amor de Deus na nossa vida. Quantas vezes você buscou a Deus na madrugada? Quantas vezes você deixou algumas coisas de lado, futebol, só para estar diante da palavra de Deus? Porque nós esquecemos de Neemias, que chorou, largamente chorou, porque ele viu Jerusalém com os muros derribados, as portas estouradas, e ele chorou diante de Deus: deixa eu fazer alguma coisa por esse povo, Deus. Por que nos esquecemos do nosso próprio Senhor Jesus, humilhado, esbofeteado, cuspido, desacreditado, maltratado? Só para a gente ser feliz e sermos justificados diante de Deus. O que estava preparado para nós era a condenação. Foi sobre os lombos dele.
Nós não precisamos de mais nada além de Jesus. Só o sangue dele, espargido no lugar do nosso coração. Por que a gente vai para a igreja tão cabisbaixo, tão desconfiado, tão entristecido? Tinha que ser um motivo de alegria, de irmãos cantarem o tempo todo. Os anjos não param de louvar o Senhor. Irmão, a queda que nos pode acontecer na nossa vida, aconteceu com Lúcifer. Ele era um anjo de luz e estava lá, aferidor de medidas, criado por Deus, conhecia Deus, andava com Deus, sabia de Deus todas as coisas, conhecia muito mais coisas que nós. E ele caiu. Quem dirá nós? Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Você está deixando o seu irmão aí do lado cair? Você não tem uma palavra para ele? Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo por nós. Tem de bom ânimo. Para de sofrer. Sabe por que você sofre? Porque o que você quer, o que você é mais importante do que Deus. Enquanto você for grande, Deus será pequeno na sua vida. Seja pequeno para Deus se tornar grande. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Está na hora, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Quando você menos esperar, o céu vai se abrir. Os mortos precederão os vivos. Eu não estou aqui para conquistar o teu aplauso. Não estou aqui para conquistar fama. Eu estou aqui para conquistar o meu lugar no reino de Deus. Quanta importância você tem dado ao seu irmão. Quantas vezes você dobra o joelho na madrugada e fala: Senhor, põe no meu coração a pessoa que o Senhor quer que eu ore. Mostra-me o rostinho dela, que eu quero chorar por ela, Pai. Enquanto nós estamos aqui na igreja insatisfeitos, crianças estão com bombas caindo na cabeça dela. Estão perdendo suas famílias. Estão perdendo seus pais, a sua nação. Brigando entre judeus e árabes, e os pastores cheios de teologia falando sobre Gog e Magog, hipócritas, insensíveis. Aquelas crianças chorando, não sabendo o que está acontecendo, como se fosse seu filho aqui, vendo as bombas estourando do lado dela, e não tem que ninguém que fale do amor de Deus para elas. Os caras querem ser missionários, ir para Miami, ir para não sei o quê, hipócritas, insensíveis. Às vezes tem um vizinho seu que está morrendo, e você se diz cheio do Espírito Santo. Que crente! Que crente que nós nos tornamos! Que pessoas que nós nos tornamos! Se um mendigo entrar aqui fedendo, cheirando a álcool, a primeira coisa é mandar um diácono tirar ele de lá ou mandar sentar lá atrás. Dizemos que nós temos que ganhar vidas para Jesus. Baseado em quê? De que maneira? Eu não quero isso, Deus. Eu não quero. Não quero viver dentro de uma igreja, um religioso. Conhecer.
O Senhor nos chama hoje para nos arrependermos, para almejarmos a verdadeira ressurreição dentro de nós e dizer assim: Cristo realmente vive em mim. Desculpa, irmãos. Deus não se impressiona com os nossos arrepios, não se impressiona com os nossos gritos de aleluia, glória a Deus, não nos impressiona com a paz do Senhor. Deus não se impressiona com essas coisas. Deus, Ele ama um coração quebrantado. Ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres que não marcham nas ruas, mas simplesmente homens e mulheres que estão dispostas a falar do amor dele para quem quer que for. Tenha coragem, fala: Deus, coloca vidas na minha frente, coloca vidas que eu vou falar do imenso amor que eu tenho por ti. A igreja não está crescendo, ela está inchando. Para a igreja crescer, para o Espírito Santo mandar vidas nesse lugar, nós temos que nos renunciar todo o nosso eu, porque senão o nosso altar continua sendo desconhecido e o nosso Deus desconhecido. Nós precisamos estar predispostos a receber qualquer um aqui e abraçar e falar verdadeiramente: eu te amo porque eu fui transformado, eu te amo porque eu fui edificado na palavra do Senhor, porque eu consigo enxergar você, por mais pecador que seja, no amor de Deus. Quantas pessoas estão precisando disso? O Espírito Santo quer a gente por inteiro, ele não quer pedacinhos. Ele não quer você de manhã, meio-dia, à noite. Ele quer você por inteiro, o tempo todo. Ele é uma pessoa que quer estar em você. O amor dele é tão grande, ele tem ciúmes de você. O Espírito Santo quer habitar o tempo todo. Pastor, pode subir. Olha, eu trouxe uma palavra, mas Deus falou, porque eu falei: Deus, fala o que o Senhor quer. Não o que eu estou pensando, nem aquilo que o Senhor me deu, porque o que o Senhor me deu foi para mim. Mas fala para o que a igreja precisa ouvir. O Senhor nos chama hoje para o arrependimento. Para o arrependimento verdadeiro. Dizer a Ele: Espírito Santo, a partir de hoje, eu vou ser diferente. Sabe, irmãos, eu tive algo esses dias. Eu já falei aqui que o velho homem, ele não morreu, ele só se esconde. E outro dia eu estava no trânsito e um rapazinho lá veio, jogou o carro, falou, me xingou, mostrou tantos dedos para mim. Eu não tinha feito nada. Ou se fiz, foi inconsciente. E ele jogou o carro e tal, e eu fiquei nervoso e falei assim: ah, é, cara? Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Como eu perdi a batalha naquela hora. E o meu velho homem começou a se levantar. E o Espírito Santo falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: Senhor, eu te prometo, nunca mais o Senhor vai ficar triste comigo por causa disso. Porque eu não posso te prometer que não vou pecar mais, porque eu sou falho. Mas uma coisa eu posso te prometer, que eu vou fazer o maior esforço para não te desagradar mais.
Sabe? O Espírito Santo não quer que você sofra. Faça uma experiência com Deus. Diga assim: Espírito Santo, me mostra quando o Senhor está triste. Eu quero chorar quando o Senhor chorar. Por que Jesus chorou? Fala para ele: Espírito Santo, me mostra quando o Senhor estiver alegre, eu quero me alegrar. Mas quando o Senhor estiver triste, faça essa experiência com Deus. Se você não chora, você vai chorar muito. Porque Deus está vendo almas se perdendo e a igreja está brincando em filosofias. A igreja está filosofando na Bíblia. A igreja está achando que ela merece a bênção. Deus quer transformar o nosso coração, a nossa mente. Claro que você é importante para Ele. Claro que você é muito importante para Ele. Faça a prova dele. Diga: Senhor, se eu sou importante, me mostra onde eu tenho que mudar. Mas olha, se prepara. Se prepara, porque Ele vai te mostrar. Diga para Ele: Espírito Santo, a tua graça me basta. Eu não quero viver religiosamente dentro de uma igreja. Eu não quero filosofar em cima da Bíblia. Eu quero ficar indignado com a idolatria. Eu quero chorar quando eu ver uma pessoa indo para o inferno. Eu quero chorar por ela. Então o Senhor nos chama hoje para o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento cristão de fato, aonde o sangue de Jesus tem poder sobre esse arrependimento. Eu não vou te obrigar, mas eu vou te pedir para você vir aqui na frente e se render ao Espírito Santo. Se renda de uma vez e diga para Ele: eu quero me render ao Senhor. Eu quero mudar a minha trajetória. Eu quero ser cheio da tua verdade, cheio do teu amor, cheio da compreensão. Existem muitos teólogos aí sem um pingo de compreensão espiritual. Deus quer que a gente seja simples e ame o próximo, porque senão a gente se torna egocêntrico. Estamos indo na igreja, vamos para o céu, e Deus que cuide dos outros. Não, Deus te levantou, Deus te chamou e disse: abre a tua boca, porque eu não quero perder aquela alma, eu não quero perder aquele filho, porque para Deus vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Deus te chama ao arrependimento, Deus te chama à verdade dele. Eu quero me render a Deus todos os dias, em todos os momentos, e dizer: Espírito Santo, conduz a minha vida. Então eu quero te chamar aqui para mim orar por você. Não para te abençoar, porque é Deus que vai te abençoar. Não para fazer uma profecia vazia, mas profetizar com autoridade no alto, com autoridade de Cristo. Para que você seja realmente transformado. Fique à vontade com Deus. Fique à vontade com Deus. Abre teu coração, abre a tua mente. Nada tenho para te oferecer. Vamos ser uma igreja de resultados, de respostas para o reino de Deus. Diga assim no seu coração: Senhor, eu quero ser resposta para o teu reino. Senhor, eu quero ser o teu filho amado, mas um filho que te ama, um filho transformado. Senhor, eu me rendo a ti. Diga a Ele: eu me rendo a ti de todo o meu coração. Eu me rendo a ti, Pai. Eu ponho a minha vida nas tuas mãos.
Eu ponho os meus pensamentos nas tuas mãos, no teu coração. Me conduz, Senhor, me conduz a partir de agora. Reina sobre mim. Oh, relaxa. Sou tua noiva, espere e anseio por ti. Pastora Ruth, pastora Tânia, abraça, não precisa orar, abraça. Mostra o calor do Espírito Santo para essas pessoas. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te abraça. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio Abrace. por ti. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me prostro a ti, Senhor. Jesus. Abraça. Me renderei a ti. Me alegrarei em ti, Jesus. Eu não posso viver, sem ti não posso viver, Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. O amor de Deus pela sua vida é imensurável. É imensurável. Hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus muda o seu coração. Leva os seus pensamentos cativos à palavra dele. Haverá novidade de vida, se você crê. Haverá novidade de vida. Chame o Espírito Santo de Pai e fale: Pai, fica comigo, esteja comigo. Fique à vontade, se entrega a Deus, se entrega. Vim te buscar. Solte-se. Meu coração queimou de amor. Queimou por ti. Se solta, irmã. A novidade para você do alto. A novidade de Deus para você. Creia nisso. Saudade. A tua casa está na mira de Deus. Confesso que demorei pra sentir. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Oh Espírito Santo. Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és um Deus amado. Ser tocado por ti, nada vai me atrair. Diz assim Deus no Salmo 24. Tudo é meu, a terra, a plenitude dela, o mundo e todos os habitantes. Irmão, você é de Deus, você é propriedade particular do Senhor. Aí ele fala: quem entrará no meu monte santo? Nada vai me atrair. Oh, glória! A Bíblia não é para filosofar, é para ser amada.
porque ela é uma palavra viva e traz vida e vida com abundância para você. Olha, tem irmãos que estão pedindo resposta a Deus. E assim diz o Senhor para você: aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Porque eu sou Deus, eu sou contigo. E tu verás a minha glória na tua vida. Tu verás a minha glória na tua vida. Não fique ansioso por essa resposta. Eu, no meu tempo, Senhor, o farei. Segundo os meus propósitos, segundo o meu processo. E te digo, tão somente creias, porque eu sou Deus. E farei no meu tempo. Porque as tuas orações, as tuas lágrimas, os teus pedidos não ficaram vazios. E a mim foram apresentados. E eu, Senhor, o farei, segundo o meu momento, segundo o meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, irmão. E aqui eu encerro aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E vai nessa força, varão, varoa. Porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Agora e sempre. Amém. Amém e amém. E vou tocar os céus com meu coração em adoração. Vamos cantar essa canção? Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Você está firmado em quem? Pedra preciosa. Solte sua voz e cante. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu